E neste domingo vamos conhecer um trabalho digno e elogiável desenvolvido pelo SOS Desaparecidos. E também estarão aqui nos estúdios do nosso programa, as gêmeas que fazem sucesso em eventos nacionais e internacionais de fisiculturismo. Mulheres com músculos bem definidos. E saber também como um procurador da República consegue conciliar suas atividades com a música de protesto. Olha só, vale a pena ficar por aqui. Até porque a vida segue. Em dezembro de 2012, foi lançado em Santa Catarina um programa da Polícia Militar denominado SOS Desaparecidos. Só para vocês terem uma ideia, é o único do país atuando na área militar. Um trabalho digno, gente, um trabalho digno envolvendo policiais com a meta de armazenar e divulgar dados de crianças, adolescentes, idosos desaparecidos. Há também um programa bem interessante de prevenção, para evitar situações de angústia e sofrimento dos familiares. Esta semana foi anunciada a criação de uma delegacia especializada em desaparecidos na área da Polícia Civil e Santa Catarina demonstra com isso que está avançando e aprimorando um trabalho cidadão. Não mais de 5 estados, só para vocês terem uma ideia, não mais de 5 estados no país possuem delegacias para este tipo de atendimento. Mas vamos conhecer como atua e algumas histórias do SOS Desaparecidos da Polícia Militar. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Catarina são registrados cerca de 3.000 casos de desaparecimentos por ano. Já no Brasil os desaparecimentos chegam a 200.000 e o mais grave de tudo isso, 40.000 de crianças. E aqui em Santa Catarina também o índice de desaparecimento de crianças é muito elevado. Eu estou agora na sala de situação da Polícia Militar, junto com o Major Marcos, que é o responsável pelo Desaparecidos, que é o SOS Desaparecidos da Polícia Militar. Major, a pergunta pode ser simples, mas ela tem um fundamento. Como uma pessoa desaparece? O grande problema hoje é a questão do conflito familiar, né? O nosso grande inimigo, quer dizer, a família hoje, ela é a maior vítima, né? É vitimada, mas também é a maior produtora de desaparecido. A maioria desses casos são realmente de fugas do lar. Mas o mais preocupante, no caso da criança e do adolescente hoje, é a questão das drogas e também mesmo na fuga que não seja focado um ponto desse como droga, motivado ou até uma agressão familiar, é a questão da fragilidade e de como esse jovem, depois de um certo tempo, a possibilidade de ele se tornar um desaparecido por se meter com a questão do crime e principalmente a mulher que depois tem uma certa facilidade, a jovem, a menina, de ser encaminhada para a prostituição, para a exploração sexual. Então, isso é uma coisa hoje muito grave. Os desaparecidos necessariamente estão envolvidos em algum crime? Tem bastante a ver. A gente tem muitos casos, inclusive, que a gente está produzindo muito documento, infelizmente no SOS, para a promotoria,
que quando a gente vai levantar, vai chegar a esse desaparecido, a gente vê fortes indícios, por exemplo, de tráfico de pessoas. Hoje, diversos documentos, nesses meses que a gente está atuando, a gente teve que documentar tudo e encaminhar. Então, tráfico de pessoas, tem muito problema também relativo à adoção ilegal. Então, a pessoa tem profissionais hoje, Santa Catarina, infelizmente, na década de 80 e 90, foi devastada por uma quadrilha, né? Daqui de Santa Catarina, Paraná, muitas famílias daqui sofreram isso, e ainda se tem indícios, infelizmente, né, de alguns casos que a gente vai detectando, vai levantando e encontra como tráfico de pessoas. Um exemplo só, mas tem várias outras situações. Agora, as crianças, a imensa maioria do desaparecimento aqui em Santa Catarina é de criança, né? Isso, eu fiz caso a caso, de 2005 a 2011, nós tivemos 18.887 registros oficiais, isto é, aquele que a pessoa vai lá... Porque também tem os não oficiais, né? De repente tem mais gente desaparecida. Aquela pessoa que já quanto mais desaparecer, a família já nem vai lá e não registra, né? Tem casos também duplicados, né? A pessoa vai lá e faz umas 2, 3 vezes o desaparecimento. Mas desses 18.887, eu separei em homem, mulher e criança, 42,6%, perfazendo 8.017 casos desses, eram de crianças desaparecidas. Agora, como é que é feito o trabalho de vocês? Isso que me causa curiosidade. Como é que vocês, claro, o registro é feito, a pessoa desaparecida, e como é que vocês passam a partir dali a desenvolver o trabalho de vocês? Recebemos a informação, trabalhamos principalmente naquelas primeiras 24 horas regionalizadas, isto é, nós trabalhamos na primeira resposta ao desaparecido, nós trabalhamos na ampla divulgação regional e nós trabalhamos nas orientações de encaminhamento à família. Então, nós orientamos o que a família deve fazer para ajudar a polícia militar. E o que a família deve fazer? Isso eu gostaria de saber. Ela deve envolver toda a família, ela deve... hoje, quero até aproveitar esse espaço para que a gente deixe bem claro uma coisa ao cidadão. Não existe tempo para você ir até a delegacia ou você procurar ajuda policial para um desaparecido. Inclusive de criança, quer dizer, então aquele 24 horas, 48 horas, isso é lenda. Isso não existe. E no caso de criança, é lei desde 2005, a lei de busca imediata. Então, a polícia é obrigatoriamente, por lei, ela tem que iniciar as tratativas de investigação. Na hora? Na hora. Daria para a gente dizer qual a região de Santa Catarina que tem o maior índice de desaparecidos? O maior registro que tem é em Florianópolis e em Joinville, em segundo lugar. Mas a região de Camboriú e a região de Itajaí, eu considero hoje a área mais crítica com relação ao desaparecimento. Por quê? Primeiro, porque é onde tem a maior foco de jovens. Segundo, relacionado à droga e à exploração sexual. Agora, a gente está falando em desaparecido ou está falando em sequestro? Não, estamos falando em desaparecimento em geral. Não, quando o senhor fala envolvimento com droga, ou seja, é a pessoa que está envolvida com droga e de repente se afasta da família, seria isso? Ele foge de casa, então a pessoa, quando ele vai registrar o seu desaparecimento, ele rapidamente ele já está envolvido. A droga e principalmente pelaquela área a exploração sexual. A gente tem uma parceria para encaminhamento psicossocial, a gente considera, divulga, é claro que a gente tem as nossas prioridades para casos, auxiliar a Polícia Civil em casos de crimes, de sequestro, a gente prioriza as crianças, mas também não deixamos de atender essas famílias, não deixamos de atender na divulgação, tratamos com Os idosos, tem muito idosos? Esse é um fator até muito importante que as pessoas saibam que há muito idoso, e eu até confesso que quando comecei a trabalhar, até por não ter experiência nessa área, a quantidade de pessoas com mal de Alzheimer. Então, o mal de Alzheimer hoje chega ali a 90%. É um fator até que... É um fator que o desaparecido idoso realmente é afetado de uma forma bem contundente. A maioria dos lapsos, o que a gente vê com experiência e convivendo com essas famílias, ele tem alguns lapsos de memória, mas tem um certo período que ele dá um lapso muito grande de memória, e nesse tempo essa pessoa ela desaparece
e é muito complicado. Um dos alertas que eu deixo aqui é a questão do idoso relacionado ao mal de Alzheimer. Temos bastante casos de desaparecidos, não é pouco não, bastante casos relacionados a idoso. Essa incidência de desaparecimento, ela está localizada em classes sociais? Ela é mais... ela se localiza onde? Isso é bem interessante também. A maioria dos registros que a gente, de desaparecimento, focamos, claro, mais no adolescente, né, que fugiu de casa, tal, nas nossas entrevistas. A gente aproveita essa recuperação, quando ele retorna para casa para fazer esse levantamento mais social. A gente chegou à conclusão que é o seguinte: 80% das crianças que desapareceram, elas estavam na escola e tinham casa própria. Então quer dizer o quê? A pobreza é um fator relevante, mas não é um fator preponderante. E isso acontece em todas as classes sociais. Nós temos áreas de risco? Temos área de risco focado em locais de risco. Porém, o desaparecimento, ele está em todas as classes. Major, quais são os cuidados que as famílias devem ter? Famílias que têm idosos e principalmente crianças. Antigamente, na nossa criação, tal, o amor, né? O amor, ele é essencial. O amor, ele é básico. Eu não vou nem falar em relação a isso. Ele é o pilar, o amor, ele é o pilar que sustenta a família. Porém, a palavra mágica hoje que eu considero se chama atenção. A atenção tem que vir seja da família, seja do Estado, porque pela falta deste, a criminalidade se apresenta como substituto galgável. Então, eu digo isso para questões criminais e também para questões, seja do adolescente, seja da criança ou do idoso, atenção, bastante acompanhamento, bastante cuidado. Todas as regras antigas que a gente tinha, elas ainda são válidas, isto é, saber com que a pessoa anda, né? Falar, deixar para o jovem essa mensagem, que se ela está fazendo alguma coisa escondida, se é certo, para que fazer escondida? Cuidar com a internet. A internet hoje é um grande auxílio para nós na ampla divulgação, mas é um grande inimigo hoje para a questão de pedofilia, para as questões de aliciamentos. Então, bastante cuidado com a internet. Né? Saibam que seu filho quais as páginas estão consultando, que joguinho está jogando, quem são os seus amigos, né? Deixem bastante orientações na escola, tenham orientações pré-estabelecidas para o seu filho desde pequeno. Ensinem ele coisas básicas como o nome dos pais, telefone, já desde cedo aprender os telefones para como ligar na emergência, de alguma situação que está sendo seguido, que ele se sinta desconfortável, procure alguém uniformizado, né? Se não conseguir encontrar um policial, uma loja, se ela se sentir sendo, né, tocada de uma forma errada, se ela não se sentir à vontade, que ela externe isso. 3.000 casos por ano, assusta, né? A gente vê esse número. E o sucesso, a taxa de sucesso? Nós estamos em 42 casos que nós diretamente encontramos e tem outros que indiretamente. Então Mas é baixa a taxa de sucesso, então? Não, assim, a taxa é alta, é muito alta relativo àqueles que chegam para nós, né? Porque, assim, como eu falei, são 3 mil... Não, mas são 3.000 casos com 40 casos solucionados? Não, isso foi que o SOS diretamente encontrou, tá, né? Entendi. A maioria nós temos aí, pelo retorno, claro que até a Polícia Civil, eles reclamam bastante que as famílias não procuram para dar o retorno depois que a pessoa volta para casa, mas por entrevista também, por estudos nossos e até deles também, a grande maioria ela retorna para casa, ou a família encontra, ou a pessoa retorna por conta própria. E é interessante comunicar até para não ficar o registro do desaparecido. Isso é um problema que a Polícia Civil tem, das famílias não retornarem, não procurarem, depois que encontrou, até porque muitos têm alguma situação que até não querem nem mais tocar no assunto, né? Mas para nós, esse sucesso nosso, esses casos aí, para nós é muito gratificante, porque são casos que chegaram até nós, solicitações que chegam para nós, e que a gente, se eu conseguisse encontrar uma pessoa nesse tempo, já é uma vitória. Eu já seria uma pessoa realizada, né? Então, a gente fica muito contente, principalmente pelo carinho que a gente recebe hoje das famílias. Então, a gente se envolveu de tal modo, eu, a minha equipe, que a gente tem familiares hoje que... Então, a gente tem encontros semanais, a gente... Olha que bonito isso. Nós estamos viajando agora, junto com as famílias, para coletar a assinatura de um projeto de lei de iniciativa popular, da Sandra Moreno, de São Paulo,
que é a política, ela é só voltada realmente para o problema, né? Principalmente o problema que temos, que cada estado tem um boletim de ocorrência diferente e não se comunica, quer dizer, a filha dela lá de São Paulo, se ela for abordada aqui por um policial, ela vai ser liberada, ninguém vai saber que ela está desaparecida porque não há uma comunicação. Ela está desaparecida em São Paulo e não aqui em Santa Catarina. Então esses tipos de problemas que hoje que são simples, a tecnologia hoje foi feita para isso. Então a gente está correndo com as famílias em várias localidades, tivemos na Festa do Pinhão com elas, tivemos agora na Festival da Dança de Joinville, onde a gente ajuda elas para que elas coletem assinaturas. Então a gente se envolveu de tal forma com elas que realmente a gente agrega essa dor delas, esse desespero delas, essa falta de apoio que elas têm, eu digo do Brasil, né? O problema do Brasil, tem poucos locais, por isso que pessoas do Brasil inteiro procuram a gente. Então essas famílias hoje fazem parte da família SOS, né? E é assim que a vida segue. Um abraço, Major, e obrigado, e continua se dedicando. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, esse pessoal merece todo o apoio, todo o aplauso. Trabalha e trabalha mesmo, e se envolve com uma dedicação exemplar. É bonito de ver o empenho deles. E existem casos, gente, marcantes. Eu vou até contar um deles que o Major me falou no dia da entrevista. Uma menina que desapareceu e foi localizada um tempo depois, graças ao SOS Desaparecidos. Mas ela relutava em voltar para casa, ou seja, ela não queria voltar para casa. Daí os policiais ficaram desconfiados, né? Desconfiados da reação e começaram a investigar essa situação. A menina, na verdade, fugiu de casa porque era abusada pelo pai dela. Tem histórias muito complicadas aí, histórias tristes, mas que fazem muitas vezes o nosso cotidiano com um trabalho digno do pessoal da Polícia Militar.